Olá, queridos, graça e paz, louvado seja Deus nesse dia, glórias a Ele, porque a Sua palavra ela é viva, ela encontra o nosso coração e ela traz transformação. Eu sou a Giovana Jacques, essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós vamos caminhar por 2 Crônicas, os capítulos 16 ao 18. E vamos sair com o nosso coração preparado, porque aqui a gente vai ver como pequenas decisões podem mudar destinos inteiros. E a história hoje aqui continua com Asa, aquele mesmo rei que começou tão bem, mas o tempo passa e junto com ele vem a autoconfiança. Surge um novo conflito, Baasa, rei de Israel. Ele começa a avançar contra Judá. Era uma ameaça real, era pressão, medo, aquele tipo de situação que pede uma resposta rápida. Só que dessa vez, Asa não faz como antes. Asa não ora, ele não clama, ele não busca o Senhor. E ao invés disso, ele pega os tesouros do templo e faz uma aliança com o rei da Síria, tentando resolver na força humana. E aparentemente dá certo. O inimigo recua, a pressão diminui e parece vitória. Mas nem toda solução é a aprovação de Deus. Então o profeta Ananias aparece e traz uma palavra dizendo: porque você confiou no rei da Síria e não no Senhor, você perdeu. E ele lembra a Asa de algo poderoso, que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Que forte isso! Não é sobre ser perfeito, é sobre um coração inteiro. Mas Asa não responde bem a isso. Ele fica furioso com o profeta e essa ira não vem de Deus. É uma reação da carne, uma ira segundo o mundo. E quando somos confrontados, todos nós temos uma escolha de como responder. E Asa escolhe endurecer o coração. Ele manda prender o profeta e na mesma ocasião oprime o povo de forma brutal. Ele descarrega sua raiva em pessoas que não tinham culpa de nada. E olha o contraste. Aquele que começou quebrantado, agora está ali resistente. Asa andou muito bem por 35 anos. Tinha um reinado firme, mas ele terminou mal, como tantos líderes que começaram com Deus, mas não permaneceram. E o instinto de Asa, quando jovem, era depender de Deus, mas agora mais velho, irado e amargurado, seu instinto passou a ser evitar Deus. E isso é algo perigoso, porque quando as emoções como tristeza, frustração ou ira nos afastam da presença de Deus, em vez de nos levar a ela, com certeza o final é triste. Asa adoece e mesmo assim não busca o Senhor. E ali termina a vida dele de uma forma distante, não porque Deus se afastou, mas porque ele parou de depender. E isso é um alerta muito real para nós. É algo que nós temos visto nos capítulos anteriores. Não tem a ver com começar bem. Tem a ver com permanecer e a forma como nós vamos finalizar a nossa história. E no capítulo seguinte, entra Josafá, seu filho. E aqui é como se um novo começo surgisse. Porque Josafá ele foi um herói. Mesmo a Bíblia falando que ele tinha pés de barro, que é alguém com qualidades, mas com fraquezas, Depois, que de um pai que terminou mal, ele tem a oportunidade de recomeçar com Deus. E a Bíblia diz que ele andou nos primeiros caminhos de Davi, ou seja, como Asa também andou lá no início. E isso mostra, que não é só não é só fase, Deus quer uma vida inteira. Mas Josafá começa bem. Ele buscou o Deus do seu pai, havia ali uma transferência, havia ali uma herança espiritual dos anos bons de Asa. O coração dele se tornou ousado para seguir o Senhor, ele era forte e corajoso como o chamado de Deus a Josué. E ele vai além, ele remove práticas erradas, combate o sincretismo, Isso é misturar Deus com outras coisas, E ele faz algo extraordinário, envia mestres por toda a terra para ensinar a palavra. Ele entende que o povo precisa conhecer a Deus. É quase como um movimento que lembra Jesus enviando pessoas para preparar o caminho.
E Josafá une o humano com o divino. Ele se organiza, ele fortalece o reino, ele chega a ter um grande exército, mas a sua segurança estava em Deus. E homens como Amazias se destacam ao seu lado, porque entendem que servir ao rei era antes de tudo servir a Deus. Mas mesmo com tudo isso, Josafá não era perfeito. Seu filho Jeorão se casa com Atalia, filha de Acabe, e isso se torna uma tragédia. Decisões assim não afetam só o presente, elas ecoam lá no futuro, e o resultado disso mais à frente seria devastador. E aqui nós vemos algo muito sério. Às vezes, conseguimos enxergar decisões erradas na vida dos outros com muita clareza, mas como temos dificuldade de perceber escolhas perigosas na própria vida, e nossas maiores cegueiras estão em nós mesmos e nas áreas ligadas à nossa família, principalmente o que é em relação aos nossos filhos. E Josafá aqui também enfrenta isso. Ele faz aliança com Acabe, agora também por um laço familiar, uma decisão perigosa, e eles vão juntos para a guerra. Antes, Josafá ainda pede: vamos ouvir o Senhor. Ainda há sensibilidade, ainda que tardia. Então vários profetas são chamados, mas todos dizem a mesma coisa. Uma mensagem bonita, confortável, fácil de ouvir, só que não era verdade. Então Josafá pergunta: não tem mais ninguém? E chamam Micaías. E já com um aviso, ele nunca fala coisa boa. Mas Micaías não se vende, ele traz a verdade. Micaías revela que aquela guerra não vinha de Deus e que terminaria em uma derrota. Ele expõe até um engano espiritual por trás daquela unanimidade de falsos profetas, mas Acabe rejeita, porque ouvir a verdade exige humildade. E Josafá, mesmo percebendo, ainda assim vai. Um sinal de desvio é quando a gente não leva a sério a voz de Deus. E talvez não tenha sido só amizade, talvez tenha sido medo, porque Israel naquele momento era mais forte e Josafá pode ter cedido à pressão. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes tomamos decisões sem consultar a Deus ou consultamos depois que já decidimos? E no campo de batalha tudo se revela. Acabe tenta se disfarçar como se pudesse fugir do que Deus havia dito. Mas uma flecha lançada ao acaso encontra exatamente o lugar certo e Acabe morre. Aquele que foi referência da maldade em Israel, um rei que marcou sua geração pelo afastamento de Deus, encontra o seu fim exatamente como foi anunciado. Porque quando Deus fala, não é para ser ignorado. Josafá quase perde a vida ali. Cercado, pressionado, ele clama e Deus livra. E mesmo tendo entrado numa aliança errada, quando ele clama, Deus responde. Isso é graça. E aqui a gente vê algo lindo. Mesmo quando nos desviamos, Deus ainda se move com misericórdia quando o coração se volta para Ele. E no meio de tudo isso, Jesus é revelado para nós, porque essa história grita algo muito claro. Não é sobre saber o que é certo, é sobre obedecer. Asa começou bem, mas parou de depender. Josafá buscava Deus, mas em certos momentos se alinhou com quem não devia. E nós? Quantas vezes a gente tenta resolver na força? Quantas vezes a gente sabe a verdade, mas escolhe ignorar? Jesus é o nosso líder perfeito. Jesus é a voz da verdade, mesmo quando confronta. Ele é aquele que nos chama de volta e continua procurando corações totalmente dependentes dele. E no fim, fica uma verdade que precisa ficar guardada. Pequenas decisões revelam quem está no controle. E quem confia de verdade em Deus não negocia valores nem direção. Amém? Essa é a Bíblia, em histórias vivas. Que o Senhor nos dê um coração inteiro, sensível à sua voz, firmes para obedecer, e humildade para depender dele em todo o tempo. Amém? Um grande abraço e até amanhã.